Olá, meus queridos. Mais uma vez estamos juntos. A paz do Senhor a todos que nos assistem. Deixa eu ativar aqui o meu contador de tempo. E é um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês uma passagem bíblica lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19, que diz assim: E ensinai a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Aqui é uma passagem no livro de Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia, ele faz parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Ali Moisés narra ele coloca toda a narrativa da criação, de como Deus fez as coisas, de como começou a jornada do ser humano na terra, da queda de Adão e Eva, e aos poucos do homem foi tomando lugar no mundo, até que chega a narrativa da história, que a nação de Israel havia ido para o Egito, e ali Deus levanta Moisés para libertar aquele povo da escravidão, do faraó daquela época que escravizava aquela nação. Então ali tem toda a narrativa, a história do êxodo, tudo que eles passaram no deserto, a experiência que aqueles homens e mulheres tiveram com Deus naquela época. E aqui no livro de Deuteronômio, Moisés ele está concluindo as instruções finais que Deus havia dado e ensinado para a nação de Israel. O povo de Israel acabou se formando no Egito mesmo, né? Na realidade eles são descendentes de Jacó, que passou a ter o seu nome de Jacó para Israel, teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. E essas pessoas se multiplicaram no Egito e formaram uma multidão de pessoas. E quando essas pessoas se libertam do Egito, quando Moisés, enviado por Deus, consegue libertar essas pessoas, eles estão indo em direção a uma terra que Deus havia prometido para eles. Eles estão indo em direção à terra de Canaã. E Deus dá uma série de instruções, mostra um monte de coisa para eles. E hoje eu queria falar com vocês a respeito disso que Deus fala para Moisés. Ele começa a falar das palavras que ele ensina para Moisés, da lei que ele quer colocar no coração do povo. E aqui em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, ele vai falar para Moisés e para o povo, né? Ensinai as palavras a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Eu esqueci de colocar aqui, eu vou ler mais uma vez. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deus aqui, ele mostra a importância de nós, como povo de Deus e para aquelas pessoas da época, a importância deles passarem para os filhos, ensinarem para eles as coisas que Deus já havia ensinado. Porque é uma responsabilidade do pai e da mãe passar para a próxima geração, passar para o filho os valores que eles têm, os valores que eles aprenderam. E nada mais lógico do que aquilo que trouxe libertação para eles. Eles eram um povo que ficaram escravizados ali no Egito, ficaram aproximadamente um pouco mais de 400 anos naquela terra estrangeira. Ali eles tiveram um período no início ali que eles aproveitaram da benevolência do faraó, eles estavam debaixo da bênção de José, mas o tempo foi passando e eles foram escravizados e ali Deus queria trazer uma vida específica para eles, que eles tivessem uma experiência com Deus. Mas aqueles homens e aquelas mulheres que tiveram experiência, que ouviram aquelas palavras, era muito fácil eles não passarem isso para os seus filhos, e com o passar dos anos, com o passar das gerações, as verdades de Deus, a realidade daquilo que Deus tinha para eles iria se perdendo. E Deus sabe o como é importante nós preservarmos a nossa fé no Senhor. Deus sabe o como é importante nós guardarmos o nosso coração diante de um Deus sábio, um Deus santo que cuida de nós, que nos abençoa, que nos protege em todo o tempo. E Deus aqui, ele olhando para a nação de Israel, ele sabia, Deus sabe de todas as coisas, que se eles não passassem para os filhos, a tendência era a cada nova geração haver um afastamento de Deus. Na realidade, na natureza, as coisas são assim. Tudo aquilo que nós abandonamos à própria sorte, ao invés de melhorar, estraga. Se você tem um jardim, você não cuida do jardim, o jardim fica feio, começa a aparecer ervas daninhas, começa a aparecer mato, e aquilo vai se estragando. As flores que são belas, elas vão morrendo, elas vão perdendo vigor,
porque não há cuidado. A mesma coisa acontece num casamento, um casamento onde não há uma preocupação em buscar uma harmonia, onde um não cuida do outro, a tendência é aquilo ir deteriorando. Uma empresa onde o líder da empresa não cuida da empresa, ele não se preocupa em investimento, em fazer balanços, em fazer análises, com o passar do tempo, a tendência é da empresa ir piorando. Um carro, que a pessoa não cuida, que ela não tenha cuidado constante, não faça manutenções preventivas e não esteja de olho no que está acontecendo naquele veículo, a tendência dele é estragar, e não é diferente com a nossa vida espiritual. Nós colocamos, às vezes o pai e a mãe coloca um filho no mundo e na cabeça deles as coisas vão acontecer como que naturalmente, e as coisas não são assim. Os filhos, eles serão fortemente marcados por aquilo que o pai e a mãe ensinar para eles desde pequeno, e na realidade os filhos, eles aprendem mais pelo exemplo do que muitas vezes por aquilo que é ensinado. Se a pessoa ensina algo e age de forma diferente, na realidade as atitudes, elas falam muito mais fortes, elas falam muito mais forte do que os ensinos em si, do que a teoria. Então os filhos, eles estão de olho, eles observam aquilo que os pais ensinam, e mesmo que aparentemente parece que eles não seguem à risca, muitas coisas que nós podemos ensinar para a próxima geração, muitas coisas que um pai e uma mãe ensina para os filhos, aquilo vai ficar gravado no coração deles. E eles não vão esquecer. Talvez um dia eles passem por um problema, passem por uma necessidade, e aqueles ensinamentos virão ao seu coração. E eles saberão como agir, eles lembrarão da fé dos seus pais. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Olha que versículo bacana. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É o que a Bíblia diz. Se nós ensinamos as crianças, ainda que elas passem por uma transição, numa fase terrível, né, numa época da vida chamada adolescência, o início da juventude, os jovens questionam, os filhos às vezes se rebelam, mas se você ensinar desde criança, vai ter um dia que eles vão passar por um problema, por uma dificuldade, e eles vão lembrar as palavras que foram ensinadas, vão arder no coração deles como se fossem ensinamentos vívidos, e eles vão agir daquela forma. Olha só o que Deus também fala aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 9. Olha o que ele fala. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus, ele não quer que fique só no nosso coração. Continuando, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, quando eu estiver sentado em casa, andando pelo caminho, deitando, te levantando o tempo todo, toda oportunidade que um pai e uma mãe tiver para falar das coisas de Deus, para ensinar sobre a fé, ensinar sobre as verdades da palavra de Deus, eles devem fazer. Também as atarás por sinal na tua mão, colocar como um sinal para ficar visível, e te serão por frontais entre os teus olhos, como se tivesse uma plaquinha assim na testa, que o filho, quando lembrar do pai e da mãe, lembrará deles ensinando e das palavras. Ele fala, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nos batentes da porta, né, e nas tuas portas. É o que Deus está dizendo. A gente tem que encher a nossa vida com a palavra de Deus, mas principalmente nos preocuparmos com o que será dos nossos filhos, o que eles têm recebido, o que eles têm aprendido, porque um dia, queridos, todos nós passamos por lutas, por dificuldades na vida. E esses filhos, quando eles encontrarem dificuldade, eles sabem onde recorrer, eles vão saber que existe na palavra de Deus uma solução, que existe um Deus que cuida deles, eles vão lembrar da fé dos seus pais, eles vão lembrar daquilo que os pais ensinaram, que os pais tanto insistiram. Os pais têm que orar na vida dos filhos, eles têm que, o filho tá doente, tá passando por algo, vai lá, faz uma oração nele. O filho está passando por uma dificuldade, dá uma orientação, mas chama o filho, vamos orar, vamos buscar a Deus nessa situação. É importante, leiam a Bíblia com eles, reúna seus filhos, tente divulgar a palavra de Deus. Lógico que tem que ser mais por ações, por atitude, do que por palavras. Nós temos que colocar as nossas vidas na mão do Senhor e ensinar os nossos filhos a confiarem nele, né, em Deus. Ensinar os nossos filhos a reconhecer o poder de Deus. Muitas vezes eles vão ver a mão do Senhor em problemas que nós atravessamos, eles vão ver qual foi a nossa reação, como nós confiamos em Deus e como nós saímos da crise. Isso vai ficar no coração deles, isso vai ficar no coração das crianças, dos filhos, que um dia serão os futuros adultos, serão as pessoas que amarão a Deus.
Quando nós passamos alguma coisa para a próxima geração, isso garante que aquela memória do que Deus fez na nossa vida vai ser passado adiante. Olha o que diz aqui no livro de Efésios, Paulo diz aos Efésios o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Tudo bem, essa primeira parte é um ensinamento, ele está dando ensinos básicos para cada tipo de situação na vida, e aí ele está dando alguns conselhos. Ele fala para os pais não provocarem a ira aos filhos também, para os pais não fazerem com que os filhos fiquem cansados, enfim. Mas aí ele, na segunda parte do versículo 4, ele fala: mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós vamos ver, queridos, que não é fácil criar filhos, não é. Todo mundo que já passou por essa experiência de criar filhos sabe o quão difícil que é, como não é fácil. Pessoas ainda que não tiveram essa experiência, se um dia você passar por isso, você vai ver a dificuldade, a responsabilidade que é. Nós sabemos que os filhos eles vão errar muitas vezes antes de poder acertar. Assim como nós fizemos, nós erramos muitas vezes antes de acertar. Mas, se nós ensinarmos as crianças sobre Deus, sobre a fé, que Deus é real, ainda que pareça que por um determinado ponto da vida eles se esqueceram, eles se afastaram, quando eles precisarem, eles vão recorrer, eles vão buscar a Deus. E é isso que Deus quer que nós façamos em nossa vida, que nós façamos com as crianças, com o filho. Você que é pai e mãe, ore pelos seus filhos, se preocupe por eles, invista na vida deles. Eu quero ler uma palavra final aqui antes de terminarmos. Olha só o que diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 a 52, a respeito da infância de Jesus. Aqui está se referindo que Jesus desceu com eles, né? Eles saíram de Jerusalém e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. A Bíblia diz que Jesus ele era obediente aos seus pais, ele se sujeitava a José e Maria, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas, tudo que vinha acontecendo ali na infância de Jesus. E ele termina dizendo: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Jesus, ele era filho de judeus, José e Maria, eles eram judeus, eles tinham a fé judaica no seu coração, e desde criança eles iam às festas religiosas lá em Jerusalém, eles frequentavam a sinagoga lá em Nazaré, e Jesus cresceu num ambiente onde se ensinava a palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Deus ele recomenda para que nós façamos exatamente o que ele fez com o filho dele. Uma vez Jesus foi encontrado no templo, né? Eles esqueceram, foram embora de Jerusalém, eles foram para uma festa, José e Maria, e quando eles foram embora, eles não perceberam, no meio da família grande, eles não perceberam que Jesus ficou para trás. E quando eles retornaram, eles encontraram Jesus no templo, estudando a palavra, debatendo a palavra com os mestres e doutores da lei. Ele amava a lei desde pequeno, ele amava a palavra de Deus. E se você, meu querido, minha querida, quer ver essa fé sendo proclamada aos quatro cantos da terra, invista nos seus filhos, né? Você, pai, você, mãe, ensine seus filhos no caminho que eles devem andar, que quando eles forem velhos, segundo diz a Escritura, eles não se desviarão dele. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor nos abençoa, nos ensina a andarmos na tua palavra, no teu cuidado, ensinarmos os nossos filhos, ensinarmos a próxima geração que virá as tuas maravilhas. Deus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale com cada um de nós hoje e sempre, para a honra e glória do teu nome, e você comigo diga amém. Amém, querido? Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha aqui nesse canal. Nós ficamos um tempinho fora, né? Nós tivemos aí um período aí de correria que eu fiquei sem poder fazer vídeo, mas agora eu tenho certeza que aos pouquinhos nós vamos retornando, e eu agradeço o seu carinho. Pessoas me mandaram mensagem, falaram bastante sobre para voltar as mensagens, que estavam com saudades, e eu também fiquei com saudade de vocês, tá bom, queridos? É um prazer estar com vocês. Se você gosta desse vídeo, compartilhe o máximo possível, tenta compartilhar, fala para pessoas participarem aí do canal, assinarem o nosso canal, avisa um irmão, uma irmã aí que talvez não saiba que os vídeos voltaram, dá um toque lá para eles, tá bom? E se você puder, clica aí no gostei, escreve uma mensagem para nós que eu tento responder dentro do possível, compartilha o vídeo, enfim, você sabe o que fazer, clica aí no like, se inscreva, e que Deus te abençoe, e que a paz do Senhor Jesus guie o teu coração hoje e sempre, tá bom? Até o próximo vídeo, eu espero você lá. Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau!